evangelizou muito na usina. A dona Neí, glória a Deus. A dona Neí também conheço desde criança. A dona Neí dizia que eu parecia com o Max parecia comigo, e era um problema entre eu e o Max esse assunto aí. Deus seja louvado. Glória a Deus. Para mim é prazeroso. Glória a Deus, do pastor Jair, todo este ministério, meu amigo Jailton, glória a Deus, Maico. Para mim é muito bom estar aqui com os irmãos. Se eu pudesse, eu vinha toda terça-feira, mas muitas vezes eu não posso vir, porque muitas vezes nós temos outros compromissos também. E para mim é bom estar com os irmãos. E eu gosto de ver quando haga louco, eu gosto de ver o olhar de um homem apaixonado olhando para sua esposa. Aleluia! Eu gosto de ver, ele olha admirando. E tem que admirar mesmo, porque a mulher de Deus é uma mulher virtuosa, uma mulher sábia. Então eu olho para o Maico olhando, eu estava sentado nele, olha com um olhar apaixonado. Um homem que está apaixonado por Deus. Deus abençoe para o Maico. Queridos, você já ia até outro vídeo, pastor Jair, mas eu não sou de falar muito. Mas falou que me fala, não sou de falar muito. Nós vamos deixar Deus no controle desta mensagem. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios, pode ficar à vontade, de pé, sentado, na maneira que você achar melhor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E depois eu vou estar lendo 2 Samuel. Glória a Deus. 2 Samuel, nós vamos ler o capítulo 18, versículo 9, versículo 33. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se decidem espiritualmente. Amém, irmãos? Em Velho Testamento, 2 Samuel, capítulo 18, versículo 9 e versículo 33. Samuel, capítulo 18, versículo 9, versículo 33. E diz assim o versículo de número 9 de 2 Samuel, capítulo 18. Indo Absalão, montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi entrando com o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho. Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Versículo 33. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrera por ti. Absalão, meu filho, soberano Deus, eterno Pai, na noite de hoje, Senhor, nesta terça-feira, Pai, nós aqui estamos, Deus, te oferecendo um culto de adoração e louvor, Pai, mas que o Senhor tenha liberdade em falar conosco, Pai. Me usa, Pai, mais uma vez. Usa, meu Pai, os meus defeitos, as minhas falhas, não venham te atrapalhar de ser instrumento nesta casa de oração, Senhor. E, Pai, passeie em nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando nós vamos em 1 Coríntios, eu vou nos falar do meu amigo Juscelém, eu sou o nome chefe do Lucas. Lucas é um amigo de longa data, me ajudou muito no ministério. Minha esposa, Deus abençoe ela, a mamãe da esposa, ela pensou em vir, que ela vai acordar 3 horas da madrugada para ir trabalhar, mas ela falou: não, eu vou, e aqui estamos para louvar o nome do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor:
1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, fala a respeito de um homem que não é espiritual. A Bíblia, ela retrata dizendo a respeito disso que um homem que não é espiritual, ele é totalmente natural. E o homem natural, ele não adora sequer a nada. O homem natural, ele fica confiando na sua própria natureza, em si próprio. E quando então, eu em minha casa, meditando na Bíblia Sagrada, eu encontrei em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o meu coração também lembrou-se de Absalão. Absalão, para quem não sabe, ele é um dos filhos de Davi. A Bíblia vai dizer que Davi tinha 19 filhos e 8 esposas. E a Bíblia fala que este, chamado Absalão, ele não era como os demais. Ele tinha uma irmã chamada Tamar, e eles dois não eram como os demais filhos de Davi. A história vai contar que eles dois eram filhos de Maaca, e Maaca, ela era uma princesa da cidade de Gerzur. Você encontra isso lá em Reis, no capítulo de número 3, no versículo 3. A Bíblia vai dizer que Maaca, ela era uma princesa e casa-se com Davi. E então ela gera 2 filhos, Tamar e Absalão. Então a gente, estudando um pouco da biografia de Salomão, nós vamos encontrar Salomão sendo rei puro por natureza, por parte de pai e por parte de mãe, porque a sua mãe iria vir herdar um reinado, e o seu pai Davi era rei. Então, de todos os filhos de Davi, Absalão ele era diferente. A Bíblia fala a respeito de Salomão, no capítulo de número 16, no versículo de número, aleluias, no capítulo 14, versículo 25, a respeito da beleza de Salomão. Salomão ele era um dos mais belos dos filhos de Davi. A Bíblia fala que Absalão ele se sobressaía tanto na aparência como também nos cabelos. Os cabelos de Salomão eles eram divinos, a história conta. E a irmã de Absalão, chamada Tamar, também era uma moça muito bonita. A história conta que um dos irmãos de Absalão, que também era filho de Davi, entre os 17, a Bíblia fala que ele se deseja se deitar com Tamar. O nome desse jovem é Amon. A Bíblia fala que Amon então se enamora-se com a sua irmã e faz-se com que isso não agradasse ao coração de Absalão. Mas em momento algum você encontra na Bíblia Absalão reclamando, questionando. A história conta que ele pega a sua irmã Tamar, após ser assediada pelo teu irmão, leva para dentro da tua casa e cuida-se dela, sendo que o pai Davi não se fizera nada. Mas isso estava no coração de Absalão. E nós lemos que o homem natural, ele é astuto. O homem natural, ele por muitas das vezes é muito calculista. A Bíblia fala que se passaram-se alguns anos, e então Absalão decide-se então se vingar de Amon. A Bíblia vai dizer então que ele prepara-se um banquete, quando Amon então está dentro da casa de Absalão. Absalão então se mata Amon. Amon vem morrer. O coração do pai, do rei Davi, se entristece, porque Davi queria que os seus filhos vivessem em comunhão. Mas eis aí um dos defeitos de Davi também encontrado na Bíblia. Davi tinha tudo para ensinar os 19 no caminho que deva andar, mas ele não ensinou os 19 no caminho que deva andar. A Bíblia não encontra em hora alguma Davi ensinando os seus filhos a cultuar o seu próprio Deus. Então a Bíblia relata que Absalão mata Amon e foge, porque Davi não iria ficar satisfeito, fugiu com medo da ira do teu pai. A Bíblia então vai dizer que num período longo ele volta para Jerusalém e deseja se conversar com seu pai Davi, e ele então precisa se chamar a atenção de Davi. Absalão é um homem natural. A Bíblia então vai dizer a respeito de Joabe, um dos guardas de Davi. A Bíblia então vai dizer que Joabe tinha uma fazenda do lado da fazenda de Absalão, e então Absalão taca-se fogo junto com seus homens na terra de Joabe, para que pudesse chegar aos ouvidos de Davi, para que ele pudesse chegar à presença do rei. A história conta então que Joabe, naquele momento, quando viu a sua fazenda se incendiando, o coração de Joabe também guarda a mágoa de Absalão, porque Joabe também era um homem natural. A Bíblia fala então que por causa do ato que Amon fez com Tamar, e Davi não cobra Amon, é
Absalão cobrar, o coração de Absalão guardava-se mágoa pelo seu próprio pai. A Bíblia fala então que Absalão era um homem, como eu disse para os irmãos, que era um homem instruído, era um homem diferenciado entre os demais irmãos. Absalão tinha amplo conhecimento. Dos 19, Absalão era o único que saía de dentro do palácio para tosquiar as suas ovelhas na data certa. Você só encontra Absalão indo trabalhar, você não encontra os demais indo. Absalão, ele era diferente, ele era um homem de boa aparência. Absalão era um homem de grande cultura. Absalão era um homem que tinha argumento. Absalão, ele era um homem que se falava e se convencia quem ouvia ele. A Bíblia fala então que ele arma tudo e prepara-se para dar um golpe de estado sobre a vida do seu pai Davi. E ele então convence homens que eram conselheiros de Davi. Ele convence homens, aleluias. Por exemplo, Aitofel. Se você for ler essa história, você vai encontrar Aitofel, um dos maiores conselheiros de Davi. Aitofel era um homem instruído que, quando falava com Davi a respeito de guerra, tudo que ele traçava acontecia. E ele consegue convencer Aitofel a seguir ele. Davi foge da presença de Absalão, a história conta. E quando então Davi adentra o deserto, Aitofel fala: vamos atrás dele agora, porque ele está perdido, ele está desbaratinado, ele está atordoado. Mas a Bíblia fala que havia um chamado Sai, que era homem de Davi, que foi com Davi quando estava fugindo de Absalão. Mas Davi disse: Sai, volta, se infiltra e fica, porque Aitofel é o conselheiro dele agora, e tudo que Aitofel fala acontece. Mas se você voltar e Deus te usar, quando Aitofel falar, você contenda e não vai acontecer segundo a palavra de Aitofel. A Bíblia fala então que o Sai fica infiltrado, sendo fiel a Davi, porque ele conseguia ver o que Aitofel não via em Davi. O Sai conseguia ver a presença de Deus ainda em Davi. Davi era antes. A história conta que os sacerdotes, quando viram Davi saindo, eles correram para pegar a arca, e Davi disse: deixa, porque se for da vontade de Deus de eu voltar, eu volto. Se não for, eu não volto. Mesmo no erro, Davi conseguia raciocinar e glorificar a Deus. Aí a Bíblia fala então que Aitofel dá um conselho, Sai contendo o conselho, e então não acontece, porque Deus estava no negócio. Mas a Bíblia fala que, aonde nós lemos ali, no capítulo 18, versículo de número 33, que Davi amava muito Absalão. Absalão era um dos filhos mais amados de Davi. A Bíblia fala então que o confronto iria acontecer, mas antes do confronto acontecer, a história conta que Davi disse para os seus homens que eram preparados para a peleja: olha, quando encontrarem um menino, Absalão, não mate, poupe a vida dele. Mas eu contei para os irmãos que Absalão tacou fogo na fazenda de quem? Joabe. E Joabe também era homem natural como Absalão. O perigo de dois homens naturais se confrontando: não tem espiritualidade alguma, não tem obediência nenhuma. Quem disse para poupar a vida de Absalão foi o homem segundo o coração de Deus, que sentava na frente do trono de Israel. Mas o homem natural chamado Joabe, com o homem natural chamado Absalão, ele não iria obedecer. A Bíblia fala que o confronto acontece, e quando então eles estão frente a frente, a Bíblia fala que Absalão, montado no seu muro, ele vê que vai perder e foge. A história conta no versículo de número 9, do capítulo 18, que esse jovem, que tinha os cabelos muito cheios, vai passar debaixo de um pé de carvalho que tinha muito espinho, né, Viviane? E ele então fica preso entre os espinhos pela sua cabeça, pelos seus cabelos, e fica entre o céu e entre a terra. E a Bíblia fala a respeito de morno, ou quente, ou frio. Absalão estava aqui, ó, meio termo, nem céu, nem inferno. A Bíblia fala que ele fica preso ali, e quem que ouve primeiro
tem como se mover. Dois homens naturais se contendendo. Um homem natural que tinha tudo, mas não tinha a presença de Deus, que era Absalão. Absalão tinha dinheiro, Absalão poderia herdar o trono, Absalão tinha aparência boa, Absalão tinha a palavra como argumento, Absalão tinha tudo, mas não tinha a presença de Deus que o seu pai tinha. Absalão tinha tudo, tinha dinheiro, tinha fazenda, tinha condições financeiras, tinha bom argumento para convencer quem ouvia ele, mas a Bíblia fala que não tinha presença de Deus. Você não encontra Absalão em momento algum adorando nem sequer Baal, nem sequer Azera, nem sequer Marduk, nenhum deus da Mesopotâmia antiga. Absalão adora, nem mesmo o Deus dos deuses, o Deus do seu pai Davi. Homem natural age por si próprio, pela sua própria natureza, e a natureza do homem, ela é muito enganosa. Paulo disse que o bem que eu posso fazer, por muitas das vezes eu não faço, mas o mal ele se sobressalta de dentro do homem. Então, se um homem ficar totalmente natural, ele consegue se fazer mais maldade do que bondade. O crente tem que viver espiritualmente para, no momento de furor, no momento de raiva, no momento em que ele precisar do Espírito, ele então consegue discernir segundo o Espírito. Porque se ele não tiver do Espírito, ele vai discernir segundo a carne, e ele não vai agir segundo a carne. E se agir segundo a carne, não vai dar coisa boa. Davi disse: não mate Absalão. Joabe soube que Absalão está preso e foi. Chegou com quantos dardos, irmãos? 3. De longe. 1 no coração. 2 próximo. 3 bem próximo do coração. Morreu-se Absalão. A Bíblia fala em Efésios capítulo 6 que nós possamos estar revestidos da armadura de Deus, porque Satanás ele anda como Joabe, com dardos inflamáveis. Entenda, irmão, comigo, no dia que eu li isso, eu até preguei na nossa igreja lá. No dia que eu li isso, Deus me deu Absalão pendurado. Joabe não chegou perto. Joabe não chegou nem sequer ao redor. Joabe se aproximou pelo derredor, porque ao redor ele não chegou, ele ficou ao derredor. E quem está ao derredor? Satanás nos dias de hoje. Satanás ele anda com dardos, porque ele não chega perto, ele atinge de longe. Porque se você ficar entre o céu e entre a terra, ele consegue lançar o dardo. Ou você é do céu, ou você é da terra. Joabe matou o jovem. Notícias no ouvido do rei Davi. A Bíblia fala que Davi amava tanto Absalão que ele disse: quem me dera morrer por Absalão, no lugar de Absalão. Quando Absalão nasceu, irmão, a Bíblia, a história dos hebreus é bastante interessante. Porque quando se tinha um filho, eles não davam os nomes como nós damos nos dias de hoje, né, Guilherme? Ninguém sabe disso. A Bíblia então conta essa história, a narrativa, segundo Flávio José, que o judeu tinha um hábito, o israelita tinha um hábito de dar o nome segundo o que se vier a acontecer na vida da criança. E o nome de Absalão significa filho da paz. E em hebraico significa Abishalom. Era Abishalom, traduzido para o português, Absalão, que significa filho da paz. O menino nasceu, Davi disse, filho da paz, mas o filho da paz perseguiu Davi. Por que perseguiu Davi? Porque Davi não ensinou o menino no caminho que deve andar. Por isso que se levantou contra o seu próprio pai, porque Davi se ensinasse: olha, teu Deus no céu que julga, olha, teu Deus no céu que tudo pode. Olha, teu Deus no céu que tudo faz. Porque uma certa vez Saul me perseguiu, e você sabe, eu tive a oportunidade de matar e não matei, porque quem matou foi Deus. Ele esperaria Deus julgar, não, ele não julgava com suas próprias mãos. A Bíblia manda a gente ensinar o menino no caminho que deve andar.
E quando se ensina no caminho que deve andar, ele então consegue discernir com o Espírito de Deus. A Bíblia fala então que morre, Davi chora, se lamenta por demais e queria morrer no lugar do teu filho. Aleluias. Absalão, homem natural. Joabe, homem natural. Davi, homem espiritual. Davi pecava e no mesmo instante se arrependia. Davi não esperava passasse dias. Errou, se arrependeu. Errou, pediu perdão. E Deus então do céu ouvia. Por isso Davi era eleito segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia fala que Absalão, homem natural, ele não discernia as coisas do Espírito. Para ele tudo aquilo era loucura. Absalão, eu acredito, na minha concepção, no meu entendimento, quando ele via Davi acendendo alguma coisa, cultuando a Deus, ele fazia como Mical. Vocês conhecem Mical, irmãos? A Bíblia conta que Mical, quando ela então ali vê Davi trazendo a arca da aliança para dentro do palácio, Davi se desfaz da roupa de rei, vai se desfaz da coroa de rei, se desfaz dos calçados de rei, se desfaz de tudo que simbolizava ele como rei. A Bíblia fala então que Mical no palácio, na janela, ela então olha Davi chegando e ela ainda mais que depressa despreza Davi. E Deus do céu disse: está desprezando ele, então a sua madre não vai dar descendente. Mulher natural. Mulher natural. Mas por que ela era natural? Ela era acostumada a andar com pessoas naturais. Quem era natural? O seu pai Saul. É filha de Saul. Ela era costumeira ver Saul se gloriando na frente de todo o exército. Mas ela vê Davi botando a arca na frente e ficando para trás. Porque quem vai na frente é o Deus. Então quando ela vê Davi se diminuindo e a presença de Deus crescendo, a mulher natural mais que depressa fala: esse aí é o rei. E Deus que está sentado no alto, subido em trono, como a Bíblia fala, como olhos, como chama de fogo, vê tudo e sabe de tudo. Ele ouve a voz de Mical e fala: não vai ter mais descendência de Saul no trono. Chega de um homem natural. Não sejamos homens e mulheres naturais, sejamos espirituais. Absalão tinha tudo para se bater, mas a história conta que se deu mal, porque não era espiritual. Os dias são maus, não são bons. As notícias não são boas, muitas vezes são desagradáveis. Leis se levantam contra a igreja, mas tem um Deus do céu que julga, que faz, que pode, que tem todo o controle nas suas mãos. E se você e eu formos espirituais, vamos discernir segundo o Espírito, que o próprio Jesus disse: eu vou, mas vos deixarei o Consolador, porque sozinho vocês não conseguem, porque sozinho vocês são incapazes, mas eu vou deixar um ser que é acostumado, ele está no céu. Eu vou deixar um ser que quando nós criamos, ele estava junto. Eu vou deixar um ser que intercede com gemidos inexprimíveis. Eu vou deixar um ser que é capaz de ficar na terra e subir no céu para interceder por você. O homem natural não consegue ouvir o Espírito Santo de Deus, mas o homem espiritual, ele é sensitivo à voz de Deus. Tem presença de Deus na casa hoje. Tem presença de Deus na casa hoje. Tem presença de Deus na casa hoje. Tem presença de Deus, porque quem está aqui dentro é espiritual. Quem está aqui dentro é espiritual. Quem está aqui dentro é espiritual. Não tem nada natural. Tudo que está acontecendo aqui é para a glória de Deus. Terra seca, eu faço. E Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele bota no meu coração e manda dizer para aquele homem lá sentado: levanta a mão, varão. Assim te diz o Deus de Abraão, Isaac e Jacó: é só o começo, é só o começo. Vai pregar com unção, Deus desce sobre a sua vida, unção, poder, ousadia, autoridade, sabedoria, conhecimento, para poder pregar
de graça, vai pregar cheio de unção. Sabe por quê? O Deus que está entronizado entre querubins e serafins, Ele te conhece, sabe o seu nome, o sobrenome, onde mora, sabe dos levantes contra a sua vida e manda te dizer: quem cuida, guarda, protege e livra Ele. Quem cuida, guarda, livra, protege Ele. Vai para casa cheio de Deus, vai para casa cheio de Deus, homem. Vai para casa cheio de Deus, homem. Vai para casa cheio de Deus. Gravando show, vai viver o espiritual de Deus. Vai viver o espiritual de Deus. Viva o espiritual de Deus. Mas irmão, não erra. Mas volte. Davi voltava. Porque se você estiver preparado, vai morrer. Vai ser levado por Deus. A gente estamos nos preparando. Estamos nos preparando. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Hoje, para me terminar, hoje estava em casa, um amigo meu lá de Macaé me ligou. O presbítero Mauro César, lá da igreja do pastor Silvio Malafaia, amigo que eu fiz lá. Ele ligou e disse: Estando, a empresa me ligou para mim fazer um teste. O que eu faço? Porque na primeira eu caí. Eu falei: sacode a poeira e vai para cima, vai. Aí, rapaz, eu liguei para você porque eu sabia que você deu uma palavra animada para me dar. Você é o primeiro que eu estou ligando hoje. Eu falei: não liga para mais ninguém, só fica nessa. Sacode a poeira do corpo e vai, porque a vitória é sua, em nome de Jesus. E ele disse: eu liguei para você porque eu sabia que você tem uma palavra de ânimo. O crente tem que ter palavra de ânimo para o próximo. Eu tenho que pôr em dúvida, não tem talvez não. Eu falei: se Deus botou no teu coração, vai dar certo. Vai dar certo. Você passou por aquelas portas hoje, com algum problema em casa, seja ele qual for, vai voltar para casa com o Senhor Jesus. E Ele é maior do que os seus problemas. Ele vai para casa com você hoje, porque Ele é especialista. Especialista. Jesus, Jesus, Ele tira o problema de vez. Jesus, Ele é assim, irmãos. Na noite de hoje, leva para casa a tua vitória. Vai voltar para casa espiritual. Vai voltar para casa flutuante. Mas não cheguei já alegre, vai sair transbordando alegria. Você já vi cheio. Vai voltar até a tampa transbordando. E quem te encontrar aqui para lá vai ser cheio. Em nome de Jesus, que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe os irmãos. E que nós possamos ser espiritual. Porque o homem natural não consegue entender as coisas de Deus. Eu demorei um pouquinho em entender as coisas espirituais. Demorei, mas ainda bem que Charlene me ajudou. Amado. Charlene disse: Deus não me prometeu você. Não. Eu era natural, meu natural, estando e queria cantar. Mas a parte espiritual, Bruna Gala. Mas eu cantava dentro da luz. Eu chamava a Luca, ensaiava na igreja, e ele ia empolgado para me animar. Aí Charlene um dia falou na série comigo: eu não orei para que você ficasse cantando, eu orei para você cantar. E eu então abri os meus olhos e comecei a viver o espiritual de Deus. Mas para viver o espiritual de Deus, crescemos na graça e no conhecimento. Tem que ter Bíblia, irmão, para viver o espiritual. Porque senão, ventos de doutrinas passam e acabam te derrubando. Amém, irmãos? Deus abençoe. Deus Meu sonho é você passar na casa. Meu sonho é você cantando na casa. Bruna Cabo. Aleluia.
Já esqueci, mano. Glória a Deus. Você atrapalhou a carreira de novo, tá? Você se deixou aí assim, você atrapalhou a carreira da minha. Irmão, agradecer a todos os irmãos que estão aqui nessa noite cultuando. Eu creio que a irmã está pela primeira vez. Todos os que desejam, as portas estão abertas para receber todo carinho, amor e com respeito também. Então, aqui a casa é do Senhor. Então, a senhora gosta, né? Como vocês desejam, estamos aqui. Amém? Agradecemos ao Senhor por toda essa palavra. Eu estava no meio da onda. Então eu fiz convite, ele e Luca. Então veio Luca junto com sua esposa, né? Nosso amigo, ele trabalhou muito tempo na usina também, está ali. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Amém? Se coloca em pé. Vamos orar ao Senhor. Glória. Soberano Deus, sim, Senhor. Meu Deus, só passa para que fosse de paz, da boa de sono, bom dia da manhã, voltando noite ao redor, dando Ivalinda, dando Vitória. Abençoa cada um, meu Deus, naquela noite, como Senhor de cheio da tua palavra, Senhor, do nosso coração. Que somente nessa noite, cada vez, abençoar os teus filhos, abençoar.